Olá pessoal, começa agora o nosso Foz Notícias, trazendo os principais destaques de todo o Espírito Santo. Vamos conferir as informações desta quinta-feira. Uma operação da polícia prendeu foragidos da justiça no interior de Rio Bananal, aqui no norte do estado. Passa bem a funcionária da Eco 101, que estava na cabine de cobrança atingida por uma carreta em Aracruz nesta madrugada. Em São Mateus, um idoso de 72 anos é procurado pela polícia por suspeita de abuso sexual contra o neto autista. Motociclista atingiu a traseira de um carro em um cruzamento e a cena foi registrada por uma câmera de segurança em Linhares. O Hospital Geral do município retomou as cirurgias eletivas paradas há cerca de 3 meses. A operação da Polícia Federal e do Ibama apreendeu cerca de 1 tonelada de barbatanas de tubarão em Itapemirim, no sul do Espírito Santo. Tudo isso e muito mais agora aqui no seu Foz Notícias. Foragidos da justiça foram presos, escondidos no interior de Rio Bananal. Um dos presos é acusado de homicídio em Colatina. Durante uma operação na região de Córrego Matede, em Rio Bananal, a Polícia Civil conseguiu prender Marcos Alexandre Costa de Souza, de 20 anos de idade. Ele era procurado por cometer um homicídio registrado na comarca de Colatina e estava se escondendo na região de Rio Bananal. Ele tentou fugir, adentrando em uma plantação de café, mas foi logo localizado e preso. Na mesma operação, os policiais civis localizaram e apreenderam uma boa quantidade de drogas prontas para serem comercializadas, sendo crack e maconha, e prenderam em flagrante José Cláudio Gomes de Souza, de 39 anos de idade. Os presos foram encaminhados para a Delegacia Regional de Linhares. E passa bem a funcionária da Eco 101 que estava na cabine de cobrança atingida por uma carreta na madrugada desta quinta-feira em Aracruz. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista teria dormido ao volante. Passava de 1h da madrugada desta quinta-feira quando a carreta atingiu a cabine de cobrança do pedágio, que fica na altura do quilômetro 171 da rodovia BR-101 em Jacopemba, no município de Aracruz. Com o impacto, a cabine de cobrança ficou completamente destruída. A funcionária que estava no local sofreu ferimentos leves e foi socorrida e levada para o hospital, onde segue em observação. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a suspeita é de que o condutor da carreta tenha dormido ao volante. Pelas informações preliminares, parece que o condutor dormiu ao volante. Nesse caso, provavelmente foi porque a pessoa não descansou direito, né? A gente costuma fazer muito fiscalização na lei de descanso. O condutor de um caminhão, de ônibus, ele tem que descansar 11 horas no dia, né? Então, o principal é você pegar um caminhão, um veículo daquele tamanho, é você estar descansado e disposto a dirigir. O trânsito ficou lento no local até o período da manhã desta quinta-feira, quando os destroços da cabine foram retirados. Por meio de nota, a Eco 101 informou que prestou todo o apoio à funcionária ferida e fez um alerta aos motoristas sobre o limite de velocidade ao se aproximarem da praça de pedágio. Sempre que vocês adentrarem uma área restrita do pedágio, se atentarem na velocidade máxima daquele local. Para as pistas automáticas, a velocidade máxima é 40 km por hora, e respeitar a distância mínima de um veículo da frente, que é 30 metros a distância mínima. E naquela área também, para fazer o pagamento nas pistas manuais, também sempre reduzir a velocidade com atenção e fazer o pagamento da tarifa de forma segura. Gente, que susto, né? Que livramento para essa mulher que agora passa bem, segundo as informações. Agora, chamou a atenção em Linhares o choque de uma moto na traseira de um carro que parou em um cruzamento do bairro Linhares 5 na noite passada. Câmeras instaladas na região registraram a cena em que o motociclista empinou a moto e bateu na traseira do carro. Apesar do susto e dos prejuízos, ninguém ficou ferido. Em conversa com os envolvidos, a informação é de que o motociclista assumiu, claro, o dever e o compromisso de pagar pelo conserto do carro e também da moto, né? Trailers e barracas que ocupam a Avenida Beira Rio, em Colatina, estão com os dias contados. A Prefeitura informou que os comerciantes precisam deixar o local até esta sexta-feira. A Avenida Beira Rio, em Colatina, se tornou um ponto de encontro para famílias da cidade e também da região.
A área verde é uma ótima opção de lazer, especialmente durante os dias mais quentes. E não foi só a movimentação de pessoas que cresceu. Várias barracas e trailers se tornaram parte do cenário. Mas, de acordo com o Ministério Público, a ocupação irregular desses comerciantes tem atrapalhado a comunidade, já que as estruturas tomam parte da área verde e outros espaços públicos da Avenida Senador Moacir Dalla, no bairro Colatina Velha. Está numa situação insustentável, com reclamação de populares, de frequentadores do ambiente, que não tem como mais nem ir à avenida para lazer. Dito isso, foram várias denúncias chegadas à Prefeitura, ao Ministério Público, à Polícia Militar. Sendo assim, o Ministério Público se manifesta e nos envia uma nota recomendatória, uma notificação recomendatória, para que nós providenciarmos a desocupação e a regularização da situação. Mas, de acordo com o representante da Colartec, a mudança pegou os comerciantes de trailers de surpresa. A associação em nenhum momento foi notificada pela SEDUMA oficialmente, apenas verbalmente. Não tem nenhum documento assinado por nenhum representante da associação que conste que nós fomos notificados que temos que sair daqui. E mesmo se tivesse sido notificado, o ideal seria termos um prazo, né, para poder retirar. Não, tipo assim, você recebe a notificação hoje, você tem que sair amanhã. Até uma ordem de despejo tem mais tempo do que isso. Ao receber a nota recomendatória, né, nós procuramos primeiro aqueles que estão estacionados na via pública, né, fizemos a comunicação e agendamos a reunião. Só que aí depois eles foram falando um com o outro e nós não conseguimos marcar a reunião à tarde com a representante da associação. Só que ela já entrou em contato com a gente, nós estamos falando por telefone, né? E inclusive eles vão vir à prefeitura para estar conversando. E aí sim, né, nós vamos fazer as notificações deles todos, né, para que desocupem as áreas públicas, né, que hoje estão ocupando sem a regularização, né? De acordo com o secretário, os problemas com a segurança no local é antigo. A ação vem após denúncias e reclamações da população sobre a bagunça na área e o comércio de bebidas alcoólicas para menores, por exemplo. Do outro lado, os donos de trailers se sentem prejudicados. O sentimento que eles têm hoje, né, essa preocupação e tudo, ela advém de anos de descaso com a atividade, entendeu? Então, a administração do prefeito Renzo Vasconcelos vai trabalhar em prol disso, da regulamentação dos food trucks, né, e da organização da cidade. A cidade não pode ficar da forma que está, cada um para onde quer, fica onde quer. A gente precisa organizar. Se originou porque há mais de 5 anos, a inércia dos gestores passados que deixaram essas pessoas à deriva, sem regulamentação, ocasionando lá tráfico de droga, briga generalizada, perturbação do sossego, tentativa de homicídio, homicídio consumado. Então, a inércia dos gestores passados, entendeu, provocaram todos esses problemas relacionados à segurança pública. Tem umas pessoas que não fazem parte da associação, não estão regulares, inclusive são a causa de todo esse transtorno. E eu não acho justo todos pagarem pelo erro que poucos cometem. De acordo com o representante da Associação Área Verde, Trailers, Artesanato, Diversão, Gourmet e Culinária, os 29 associados protocolaram já há alguns anos o pedido de regulamentação para trabalharem no local, mas não tiveram retorno. Bom, a decisão foi muito injusta, visto que todos aqui da associação têm um protocolo junto à SEDUMA, inclusive a própria SEDUMA passou aqui, né, incentivando a gente e induzindo a gente a ir procurar a SEDUMA para estar fazendo essa regulamentação. Todos nós fomos lá, protocolamos o pedido de regulamentação e organização, só que até hoje não nos foi dada resposta. Alguns requereram, né, a permissão de uso do espaço público, só que isso foi deixado de lado, né? Não foi analisado pelas gestões passadas. Inclusive a gente está fazendo esse levantamento desses processos para localizá-los, né? E só que nenhum deles tem a liberação. Então hoje eles estão irregulares por conta disso. De acordo com Adriano, cerca de 118 pessoas trabalham no comércio na avenida e para muitos como única fonte de renda. Isso aqui é uma área incrível que foi construída na nossa cidade, é o point da cidade hoje. Todo mundo vem para cá,
é muito quente dentro de casa, não tem muitas opções para poder ir. A pessoa vem para cá com a área de lazer excelente, vem passar o fim de semana com a sua família, com seus filhos, trazer seus filhos para brincar. E representa muito para a gente porque a renda familiar de muitas pessoas sai daqui. Então muitas pessoas dependem disso aqui como única e exclusiva fonte de renda para a sua família. A gente não quer tirar o sustento de ninguém, longe disso. Tanto que o prefeito ele já está, né, buscando alternativas para isso, para o quanto antes eles poderem voltar à atividade e exercer de forma regular, pagando os impostos, no local apropriado. A prefeitura já estuda a criação de uma área própria para food trucks e gastronomia, atendendo quem trabalha nesse segmento e também quer atuar de forma regular. Mas ainda não é possível definir um prazo para isso. Então a solução é regularizá-los, né, para que eles possam exercer atividade nos locais apropriados, e o município vai criar um local, né, como se fosse uma espécie de um food park, para que eles possam exercer as atividades. Nós vamos conversar com os representantes, né, passar a situação para eles, e esse prazo, né, de regulamentação e tudo, ele já vai ser trabalhado, né, o quanto antes. Né, vão ser informados para eles os requisitos legais, né, para poder requerer, o que precisam apresentar, né, e para depois estarem nessa área, entendeu? Só que a gente precisa verificar essa área, distribuir, né, ver quantas vagas vão ter para todos, né, para que eles possam, sim, dentro dos parâmetros legais, né, requerer e conseguir autorização. Todos aqui têm CNPJ, a associação tem CNPJ. A gente só quer poder trabalhar até que seja montado um local adequado para retirar a gente daqui e remanejar para esse outro local. Não simplesmente chegar aqui e falar, vocês têm que sair. A gente depende disso aqui para sobreviver. E agora vamos conferir como fica o tempo nesta sexta-feira de verão. Sexta-feira com poucas nuvens e muito calor em todo o Espírito Santo. As temperaturas em Linhares variam entre 24 e 32 graus. Em Colatina, mínima de 23, máxima de 34. São Mateus, mínima de 23, máxima 31. Em Cachoeira, um pouco mais quente, a mínima é de 25 e máxima 36. Vitória, variação entre 23 e 33 graus. Daqui a pouco, outros destaques da região norte. Vamos a São Mateus conversar com J. Barbosa sobre um idoso de 72 anos procurado pela polícia por abuso sexual infantil. Voltamos já. De volta, minha gente, nesse retorno do segundo bloco do Foz Notícias de hoje. Após quase 3 meses paralisadas, foram retomadas as cirurgias eletivas no Hospital Geral de Linhares, o HGL. Depois de um período de espera, as cirurgias eletivas foram retomadas no Hospital Geral de Linhares. O retorno representa um alívio para muitos pacientes que aguardavam por procedimentos há alguns meses. Então, logo quando nós chegamos aqui, nós nos deparamos com uma dificuldade de manter esse quadro de cirurgia devido à dificuldade de insumos. Logo no começo da gestão, fomos obrigados a interromper essas cirurgias eletivas e priorizar os atendimentos que são dos nossos pacientes que estão internados, para não faltar nenhuma assistência para eles. E durante esse processo, nós viemos trabalhando para conseguir comprar o mais rápido possível, adquirir o mais rápido possível esses insumos materiais que são utilizados na cirurgia. E foi um processo de mais ou menos uns 2 meses, onde que agora a gente consegue retornar com essas cirurgias eletivas. A Jaqueline estava desde o final do ano esperando para fazer uma cirurgia de hérnia. Antes foi um processo bem demorado, porque eu procurei o posto de saúde, aí o posto de saúde me encaminharam para Baixo Guandu, aí lá não consegui ser atendida porque o médico não pôde atender, aí eu retornei para cá, aí voltei de novo a procurar cirurgia, aí não demorou muito, aí me encaminharam para cá, no começo do ano agora. Fui encaminhada para cá, para o HGL, para fazer cirurgia. Para garantir a eficiência e a segurança dos procedimentos, o hospital passou por investimentos em novos equipamentos, medicamentos e na contratação de novos especialistas. A administração ela vem fazendo novas contratações no processo seletivo antigo, buscando cobrir o corpo clínico do hospital.
2 médicos foram chamados para compor o corpo clínico do centro cirúrgico, materiais foram adquiridos, nós temos uma máquina de vídeo que ela precisa de alguns reparos, precisa de novos equipamentos para compor ela, e aí a gente consegue também fazer cirurgias por vídeo. A previsão é de que sejam feitas até o final deste ano cerca de 2.000 cirurgias de diversas especialidades e, com isso, reduza o número de pacientes que estão aguardando por um procedimento de pequena ou média complexidade. Então, hoje o corpo clínico do centro cirúrgico, nós somos em 27 médicos, fora a equipe de enfermagem e técnicos de enfermagem. Médicos, 17 são cirurgiões, 10 são anestesistas. Esses 17 cirurgiões, eles se dividem em ginecologia, obstetrícia, ortopedia, cirurgia torácica, cirurgia geral, urologia. E dentre dessas especialidades, vem as cirurgias de cada especialidade. A média é de 170 a 180 mensal, que ao todo passa um pouquinho de 2.000. Lembrando que é paciente. Cada paciente pode ser feito uma ou mais cirurgia. Então, se a gente fosse olhar cirurgia, esse número pode aumentar. A contemplação do procedimento continua da mesma forma. Os pacientes precisam antes passar pela unidade de saúde e ela quem fará esse encaminhamento. Esses pacientes não são internados, eles estão na nossa rede básica, eles são consultados lá no posto de saúde, na unidade de saúde deles. O médico avaliando, vendo uma necessidade de uma cirurgia, ele é feito o agendamento aqui conosco. É feita uma avaliação pré-anestésica, é feita uma avaliação pré-cirúrgica e aí sim ele é encaminhado para a cirurgia. Após a cirurgia, o médico cirurgião dele vai acompanhá-lo até o momento da alta. A Jaqueline deu entrada no hospital em um dia e no outro já estava liberada. Agora feliz e mais tranquila de ver a sua saúde sendo restabelecida. Foi bem rápido, eu cheguei ontem pela manhã, já fui internada, fui bem atendida pelas meninas, desde lá da entrada até aqui, foi tudo certo, tudo certinho. E agora você está mais tranquila que seu problema foi resolvido? Com certeza, agora é só repousar em casa agora. E um idoso de 72 anos é suspeito de abusar sexualmente do próprio neto autista de 12 anos em São Mateus. Os detalhes agora com J. Barbosa. Olá, Cláudio Alves. Pois é, esse, infelizmente, é mais um desses casos revoltantes que envolve um familiar tão próximo da criança. O acusado é um idoso de 72 anos que está sendo procurado pela polícia. Segundo a mãe do menor, após sofrer agressões do ex-marido, procurou abrigo na casa do pai, onde, segundo ela, teria acontecido os abusos ao menino, que é autista. Hoje pela manhã, uma equipe da Guarda Municipal, juntamente com o CREAS, estiveram no local e encaminharam a dona de casa com a criança até a 18ª Delegacia de Polícia Civil. Agora a gente muda de assunto para falar de um documentário que valoriza o artesanato local. A riqueza do artesanato mateense virou documentário. Mãos e Mentes Mateenses, uma produção de Clêmia Soares, registrou o dia a dia de gente anônima, que transforma coisas simples em grandes obras. Quando eu tive essa vontade no meu coração, de fazer esse documentário, minha principal motivação foi mostrar o que São Mateus tem de mais bonito, de mais forte e potente, que é originalidade, criatividade e tradições. Ela ressaltou que o documentário contribui para a valorização e preservação da cultura local. O primeiro ponto de contribuição, ao meu ver, é que o artesão, o artista, ele vai se ver na tela. Ele vai se ver gigante, que é o tamanho dele. Então, o pertencimento, esse sentimento de pertença. Quando a gente pergunta ao artesão sobre inspirações, ele fala muito que a inspiração dele é São Mateus, é a ancestralidade e é a cultura, E também mostrar para as outras pessoas como que esses artesãos buscam na cultura fazer um trabalho que eles vivem disso, que gera renda, Então, assim, em vez de eu comprar uma coisa comercial, eu vou comprar uma coisa que foi feita com afetividade. A seleção dos artesãos participantes foi realizada em parceria com a Aderes, visando destacar aqueles que já possuem formalização e estão ativos na cena cultural.
A seleção dos artesãos, ela se dá em primeiro momento com uma curadoria da ADERES, que é a Agência, né, de Desenvolvimento do Espírito Santo, porque o projeto, né, o programa de artesanato brasileiro, ele é através da ADERES. Então, o artesão, ele precisa ter um SICAB, né? Ele precisa não só se reconhecer, mas também se formalizar. Então, essa foi um dos primeiros critérios. E também muitos dos artesãos que nós buscamos, que está em feira, que é ativo, que está sempre criando, para que provocasse outros artesãos que também têm tanto talento quanto, mas que as suas peças estão em casa guardadas. E aí ele pode ver e falar assim, nossa, poderia ser eu nessa tela. Clêmia destaca a importância do apoio do governo do estado, especialmente da Lei Paulo Gustavo. Sem a Lei Paulo Gustavo, né, que é o audiovisual, que é a lei do audiovisual, a gente não teria esse primeiro momento do Mãos e Mentes. Então, quando a gente escreveu o projeto e que a gente foi selecionado, no primeiro momento e recebeu o recurso, foi esse recurso que nos possibilitou a produzir, a começar a produzir. E aí depois conseguir, peraí, falta isso, vamos buscar parceiros, né, e tal, mas sem a lei, né, de incentivo, tanto essa quanto outras, sem os editais, sem a Lei Paulo Gustavo, seria impossível produzir o Mãos e Mentes Mateus. A primeira exibição já tem data e local marcado. A idealizadora do documentário reforça o convite para toda a comunidade. Nossa primeira exibição, dia 18/3, é em comemoração ao Dia do Artesão. O Dia do Artesão é dia 19, a gente está chamando o chamamento para o dia 18, em função do dia 19 ter outro evento para eles. Então, 18/3, 2 horas da tarde, no Cine Hits, entrada gratuita. Esse dia é o dia que o artesão vai se ver pela primeira vez na tela, ele vai trazer a família, ele vai trazer os amigos, ele vai chorar, ele vai se emocionar e você vai ter essa oportunidade de estar com ele e também de depois conhecer o produto dele, que vai estar aqui numa mostra cultural, conversar com o artista, conversar com o artesão, e a entrada é gratuita. Fica nosso convite, por ordem de chegada, temos 230 lugares. E já existem planos futuros para o documentário, incluindo exibições em escolas, disponibilização em plataformas de streaming e possíveis participações em festivais. A gente vai ter um cronograma, o documentário ele faz parte da educação patrimonial, então ele vai voltar para o cinema em algumas vezes, né? Então a gente vai ter aí, a partir de abril, um cronograma das escolas, as escolas aqui no cinema. A gente vai ter o documentário disponível nos streams, no YouTube. A gente vai ter uma data para o Canal Brasil, né? A gente vai estar para todo o Brasil. E as escolas também que não conseguiu, não consegui marcar minha escola, pode ir lá na rede social, procura a gente, né? Eu não consigo levar meus alunos, estou na área rural, e a gente vai levar esse documentário para vocês. Então, todo mundo vai conseguir, vai ser bem acessível. Clêmia expressa que, por meio desse documentário, deseja inspirar a comunidade a valorizar e apoiar a cultura e os talentos de São Mateus no seu dia a dia. A mensagem principal é: olhem para os nossos artistas, olhem para a nossa cultura. A gente sabe que o dia é tão corrido, né? As coisas são tão corridas, mas a gente passa e olha, nossa, que artesanato lindo, nossa, que bolsa bonita, nossa, que colar maravilhoso. Então, vamos olhar com mais carinho, vamos parar, né? Vamos ajudar vamos comprar nessa economia criativa. Essa que é minha mensagem, e também não só hoje, não só no dia 18/3, não só quando você vê o cinema ou quando você vê o documentário nas plataformas, mas que esse olhar seja todos os dias, né? Escuta, olha o barulho, ouve o barulho do jongo ou da folia de reis, né? Vê o artesão, vê o artista. Nossa, eu queria falar com você. Sim, tieta. Olhe para os nossos artistas, olhe para a cultura de São Mateus. Olha, está desaparecido desde o dia 14 de fevereiro Wesley de Oliveira da Silva, de 23 anos de idade. Ele saiu de casa à noite em São Mateus e não retornou. São quase 30 dias de angústia. A família já registrou um boletim de ocorrência, mas até agora não se tem informações sobre o paradeiro do rapaz. Com isso, encerramos a nossa participação de hoje aqui de São Mateus e região. A gente volta amanhã. Forte abraço e até lá.
É isso aí, Jota. Muito obrigado pelas informações de São Mateus e região. Vamos ver os números do mercado agro. Confira as cotações. O café arábica bebida dura R$ 2.443 a saca. Conilon tipo 7, R$ 1.950. Café Conilon tipo 78, R$ 1.945 a saca. Pimenta do Reino, R$ 32,75. E a saca do cacau fechou cotada a R$ 3.008. Estamos de volta, minha gente, agora com o terceiro e último bloco de hoje. Uma operação conjunta da Guarda Municipal e Polícia Civil resultou na prisão de suspeitos e na apreensão de armas e drogas em Presidente Kennedy, no sul do Espírito Santo. A operação aconteceu após denúncia de uma intensa movimentação suspeita em uma casa. De posse das informações, os agentes foram ao endereço e encontraram uma pistola, munições intactas, 3 celulares, uma quantia em dinheiro e 15 papelotes de maconha. 2 suspeitos que estavam no local no momento da ação foram detidos e levados para a Delegacia de Polícia de Presidente Kennedy, onde prestaram esclarecimentos. As investigações continuam para determinar a origem dos materiais apreendidos e a possível conexão dos envolvidos com atividades criminosas na região. A Guarda Civil Municipal reforça a importância da colaboração da população, destacando que denúncias anônimas por meio do telefone 181 são fundamentais para combater a criminalidade e garantir a segurança de todos. O caso seguirá sob investigação da Polícia Civil. Já no bairro Vila Rica, em Cachoeiro, a polícia apreendeu uma grande quantidade de drogas durante uma operação. Foram apreendidos mais de 5 quilos de crack, mais de 3,5 quilos de maconha, além de balanças de precisão e R$ 46.900 em dinheiro, além de um caderno de anotações. Segundo a polícia, durante o monitoramento foi visto um homem saindo de um prédio com uma mochila e entregando uma sacola a ocupantes de um carro. Ao abordarem os suspeitos, o motorista arrancou com o carro tentando fugir. Ele foi perseguido e interceptado na Avenida Teodorico de Assis Ferraço. Ao longo do trajeto, o passageiro tentou se livrar dos tabletes de maconha, que foram recuperados com a ajuda da cadela Kiara da Polícia Militar. Durante as buscas na casa, a polícia ainda encontrou uma caixa de papelão com 5 quilos de crack, as balanças de precisão, uma balança industrial, um carregador de pistola 9mm, munição, dinheiro e materiais para embalo de drogas. Os 3 homens foram levados, juntamente com o material apreendido, para a Delegacia de Cachoeiro. O veículo foi levado para o pátio credenciado do Detran. E a Polícia Federal, em parceria com o IBAMA, apreenderam 1 tonelada de barbatanas de tubarão em um depósito clandestino de peixes no município de Itapemirim, no sul do estado. A operação denominada Lanterna Apagada cumpriu mandado de busca e apreensão em um depósito clandestino de peixes no município de Itapemirim. A ação resultou na apreensão de 1 tonelada de barbatanas de tubarões e na prisão em flagrante de 3 indivíduos, um deles de nacionalidade chinesa. A investigação teve como objetivo desarticular uma rede criminosa especializada na receptação e exportação ilegal de partes de tubarões, cuja origem não foi comprovada. Os investigadores constataram que o grupo secava, acondicionava e preparava as barbatanas para a remessa clandestina a países asiáticos, onde restaurantes de alto padrão as utilizam na produção de iguarias. Entre o material apreendido, 363 quilos pertenciam a espécies ameaçadas de extinção, o que agrava a situação penal dos envolvidos. Outros 859 quilos pertenciam a espécies não ameaçadas. Entretanto, os suspeitos as comercializavam de maneira irregular. As autoridades encontraram todo o material armazenado em condições insalubres, pronto para exportação ilegal. Os investigados responderão por associação criminosa, contrabando e crimes contra a fauna. O IBAMA também aplicou sanções administrativas e multas ambientais aos responsáveis. Pois é, as barbatanas apreendidas foram encaminhadas ao aterro sanitário para destruição. Lamentável, né? Por hoje é só, minha gente. Continue seguindo as redes sociais da sua TV Foz no Instagram, Facebook e no nosso canal no YouTube. Até o próximo encontro, até a próxima edição. Até lá.